Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje conversando com o senhor Takashi Yamauchi, coordenador do Centro de Estudos do Terceiro Setor Apto Brasil, Apoio Brasil Apto. Senhor Takashi, então deixamos a pergunta no bloco anterior. Sim, vamos lá. Isenção tributária, você paga impostos. Na questão da saúde, é bem claro, é um direito constitucional. Se você olhar o artigo 199 da Constituição Federal, é bem claro, saúde é dever do Estado. E no artigo 199 fala que a iniciativa privada pode complementar esse dever. E no inciso 1, ela menciona que tem que dar prioridade para as instituições filantrópicas e as sem fins lucrativos. E no inciso 2, ela me escreve que é vedado a participação de empresas com fins lucrativos. E no inciso 3, ela me escreve que é vedado a participação de capital estrangeiro direta ou indiretamente. Então, o que está sendo feito nada mais que a leitura da Constituição. Mas é só na área da saúde? Não. Então, o senhor Então isso está falando da saúde, assistência social. Quando nós falamos aí outra vez na assistência social, existe uma outra questão, né? Todo mundo pensa que a assistência social é poder cuidar de carente, menos favorecido, coisa parecida, que é a visão geral. Por favor, leia a Constituição no seu artigo 6º. Direito social de um cidadão brasileiro, acesso à educação, saúde, moradia, lazer, alimentação. Então, todas essas atividades é assegurado um direito de assistência social. Então, quando nós estamos falando de assistência social, ela tem essa amplitude do processo. Só que a nossa cultura, o nosso dia a dia, nós acabamos embutido em nós, pensando que a assistência social é para só ajudar carente. Então, agora, não é por nada exemplo, disso. nós já tivemos aqui, inclusive foi motivo de escândalo, nós tivemos aqui no estado de São Paulo, OS cuidando de presídios. Sim. Né? Onde é que se encaixa em tudo isso que o senhor falou aí? OS, que portanto não paga impostos, trabalhistas, Geração de etc. emprego, renda e reinserção social das pessoas. Então, é permitido. Então, Não tem sempre problema. não, gente. Agora, só uma questão, respondendo, complementando a questão da imunidade, se isso vai acabar tendo problema no Brasil inteiro, os números são bem claros. Né? A nossa instituição do terceiro setor no Brasil é extremamente lamentável. Nós conseguimos simplesmente mobilizar algo em torno de 3,5% a 4% do PIB. E também geramos 3 a 4% de mão de obra só. Se você compara com outros países no mundo inteiro, você pega o caso da Alemanha agora, 39% do PIB alemão, terceiro setor. Você pega os Estados Unidos, 35%. Você pega a França, 42% do PIB. Então, alguma coisa está errada. Porque nós temos um grande número de instituições do terceiro setor, todos amadores, tá? Procurando muitas vezes sobreviver de uma forma completamente equivocada e não sabe utilizar essa ferramenta como deveria estar fazendo. Esse é o grande desafio. Agora, e é isso que eu quero perguntar para o senhor. Nós temos um problema, o senhor falou que na Alemanha, 39% do PIB é consumido ou está destinado para essa coisa da movimentação. Ela gera recursos PIB, e gera PIB por causa das fundações e terceiro setor. Isso. No Brasil, e aí se eu estiver equivocado, o senhor me corrija, as OS, elas nasceram com a desconfiança de que seria mais um instrumento para que os políticos utilizassem como forma de corromper os contratos públicos. Sim. E o senhor, nos bastidores, disse o seguinte para a gente aqui, olha, como a OS ela tem a imunidade tributária, o serviço que ela presta para o serviço público tem que ser mais barato. Sim. Só que o que a gente percebe é que não é isso. Nós tivemos aqui recentemente uma cidade próxima, americana, que adotou OS no serviço de saúde e ficou mais caro do que era. Ou seja, alguém está levando dinheiro, ou seja, o político está levando dinheiro. Como de reduzir a corrupção nos contratos de OS? O problema está na fiscalização ou na falta de fiscalização? Ou é falta ou não tem interesse? Não tem fiscalização, não. Como tem a previsão da participação da comunidade, é justamente poder acompanhar isso. Agora, aqueles que estão acompanhando esse processo não têm conhecimento, não têm mecanismo de informação de instrumento, como planilha de custo, um monte de coisa, ou as pessoas não estão capacitadas para fazer essa avaliação, não vai avaliar nada. Então, sempre vai ter esse tipo de problema. Né? Então, existe, sim, a possibilidade de ter custo mais alto, um desvio de dinheiro, sim, qualquer negócio. Só que
pela OAS era para ser exatamente o contrário. Então, o poder público tem a ferramenta na mão, a iniciativa privada tem o poder de poder questionar, levantar e denunciar. E, no caso, se for o caso, rescindir o contrato. O senhor poderia dar um exemplo aqui no Brasil de alguma atividade que poderia ser explorada com benefícios para todos pelas OS e que nós não exploramos? Por exemplo, na Alemanha se explora. Sim, vamos pegar assim, não só OS, vamos falar de terceiro setor. Terceiro setor. Vamos pegar um caso clássico nosso aqui, do nosso lado. Tá? Nós temos um exemplo de um parque chamado Hopi Hari aqui, não tem? Faleceu uma pessoa, né? Estão com dificuldade financeira, né? É um negócio que está dando problema, não é isso? É lazer, não é isso? Agora, por que será que outro parque também maior que ela, que está instalado no sul, chamado Beto Carreiro, está bem? Qual o motivo? Lá é o S? Não é o S, mas então, é o terceiro setor. O terreno onde opera o parque pertence à Fundação Beto Carreiro hoje. Então, com isso, a fundação é controlada através da promotoria pública, curatoria das fundações. Então, ninguém vai poder invadir aquele terreno, ninguém vai poder vender o terreno. Então, com isso, está assegurado, está garantido, né, a permanência daquela propriedade eternamente. E, com isso, não paga IPTU nem nada. A bilheteria, o controle dela é feito por uma associação chamada Instituto Beto Carreiro, onde tem total imunidade tributária. O que a lei obriga ela? Que ela obriga a mostrar que dentro da sua receita, pelo menos 20% da sua receita tem que ser feito em gratuidade. E ela faz isso. Na última demonstração, ela mostrou que mais de 40% é de gratuidade. Mas o restante pode ficar como lucro ou não? Sim, ela paga e tem uma empresa que é a marca patente da família do Beto Carreiro, é deles e tem que pagar o royalties sobre ela. Mas toda ação tem imunidade tributária. Não tem que reinvestir no Beto Carreiro? Reinveste não e é sobra. Obrigatório. É obrigatório. Mas não tudo. Não tudo. O que for para poder você depreciar e você ter que renovar aqueles equipamentos. Então, com isso, uma parte do dinheiro que pagaria o imposto está guardando nos fundos para poder fazer a manutenção dos equipamentos e garantir, né, a modernização dele. Na outra é uma empresa SA, no caso, cada um quer tirar o seu lucro e automaticamente tem todo o problema de gestão. Agora, deixa eu perguntar, porque assim, o senhor falou da Alemanha, né? Agora, e na sua fala, o senhor disse que no Brasil nós temos várias entidades que tentam sobreviver sem a capacitação profissional, fazem um bom trabalho, mas acabam não tendo o retorno, não conseguem atingir a qualificação, o objetivo dela, por falta de conhecimento. O que difere o Brasil da Alemanha, por exemplo, nessa questão do terceiro setor? Ou como profissionalizar o terceiro setor para que não venha com essa pecha de que a OAS está substituindo o servidor público ou está servindo de instrumento para o político corrupto e que, de fato, ela seja bem usada e bem utilizada no poder público? O abismo que existe no Brasil, né, essa questão do PIB que nós falamos, é bem claro, tá? É a falta de formação profissional nisso. Isso nos cursos de graduação de Direito, Administração, Contabilidade, Economia, Ciências Sociais, né, Sociologia, que seja, dentro da grade curricular dos cursos de graduação não existe o termo terceiro setor. Então, a falta desse termo faz com que, né, tanto a academia como os alunos dela não saiam no mercado sem nenhum conhecimento sobre isso. E com a propaganda da mídia em relação ao escândalo que envolve as instituições, há uma espécie de uma corrida imaginando que é só falcatrua. E não se fala do lado bem, o que se faz. Exemplo, vamos citar um caso clássico que nós não temos aqui. Vocês sabiam que hoje existe a obrigatoriedade dos bancos instalados no seu município aqui em Campinas de destinar 2% do depósito à vista para financiar pessoas que não têm conta bancária, o sujeito que está com problema no SPC e no Serasa e para gerar emprego e renda. E que isso só pode ser feito via uma associação de crédito registrada no Ministério da Justiça. 2% do depósito à vista privado e do governo. Isso desde 2003. Mas está funcionando isso? O dinheiro está disponível, não tem organização para receber, vai embora para o Banco Central.
Mas é lá. Por que o senhor não faz, então? A gente nem sabe disso. Nós estamos fazendo esse tipo de coisa. Nós estamos trabalhando no Brasil inteiro, montando, explicando esse tipo de coisa, que infelizmente não tem isso do lado acadêmico. O senhor tem uma ideia de quanto de recursos que o terceiro setor poderia estar utilizando para melhorar a vida do brasileiro e não consegue? Falar com vocês, como nós estamos falando entre 3,5% a 4% do PIB, e nós podemos chegar a 30%, 35% do PIB, você imagina o que é isso? É um negócio monstruoso. Só que nós estamos num amadorismo violento. E como acabar com esse amadorismo? Já que o Treinamento, próprio poder capacitação, público não consegue... discussão de um cenário como este, fazer com que a mídia comece a mostrar isso. Só para complementar, vocês sabiam que essas organizações, além de ser uma entidade de crédito, um banco de crédito social, que não paga IOF, não paga imposto nem nada sobre isso, ainda é permitido que solte moeda paralela ao real? Vocês sabiam que hoje nós temos já hoje registrados 81 moedas registradas no Banco Central paralela ao real? Nós vamos começar a falar assim, não. Eu vou dizer uma coisa, se tudo isso começar a acontecer, com certeza os nossos deputados e senadores mudam a lei. Porque não, isso não pode mudar, porque isso é um acordo internacional, Carta do Equador. É uma coisa assim tão maravilhosa, podemos assim dizer, tão irreal que nós estamos descobrindo aqui, que fala, não é possível. Infelizmente. Lamentavelmente. Mas só que o nosso tempo está terminando. Quem quiser ter mais informações, eu acho que tem muito empresário. O objetivo dele aqui não é fazer propaganda de coisa nenhuma, tá, gente? O objetivo dele aqui é nos explicar, né? Até para nós. Senhor Takashi, onde é que funciona essa coordenadoria do Centro de Estudos do Terceiro Setor, o APTO, o Apoio Brasil? Dá algum endereço aí para a gente. Apoio Brasil é o Instituto de Fomento e Apoio ao Terceiro Setor, está sediado aqui em Campinas. Basta entrar no site apoiobrasil.org.br e você tem toda uma explicação da aplicação do terceiro setor em diversos segmentos e como que isso funciona. Então, isso está aberto a todos à vontade. Pois não, aprendemos um pouquinho, né, Rose? Bastante, hein? Porque eu estava com vergonha já. Não. Senhor Takashi, muito obrigado, viu? Obrigado, eu. Muito obrigado. Tchau, Rose, gente. obrigado. Tchau, até semana que vem. E para vocês todos também, muito obrigado. A entrevista coletiva estará de volta no próximo domingo. Até lá, boa semana.